Bom dia, tá? Meu nome, sou o professor Armando Ferreira, Leão Ferreira. O tema da aula de hoje é sobre radiologia das infecções pulmonares bacterianas, tá? A primeira coisa importante que tenho a dizer é que a correlação, nos casos de infecção pulmonar bacteriana, a correlação clínica e imagem é fundamental. Não se consegue dar um diagnóstico mais preciso sem essa correlação. A pneumologia é uma área que a radiologia tem que andar junto com o clínico, com o pneumologista, para a gente conseguir dar o diagnóstico. Outra coisa também é a sensibilidade de cada método. Tá? A radiologia convencional tem a sensibilidade menor que a tomografia computadorizada. Tá? E a especificidade também. A grande pergunta que vocês, quem está no front, quem está atendendo o paciente, se existe ou não infecção pulmonar e qual o agente etiológico. Tá? Para isso, a gente vai ter padrões. Alguns padrões sugerem determinadas doenças, outros padrões, outros, né? Outro ponto importante da radiologia, da imagem nas infecções pulmonares, é quanto ao prognóstico dos pacientes. Tá? A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Tá? Então, no dia a dia, a infecção pulmonar, a pneumonia clássica, o paciente tem febre, tosse com expectoração, falta de ar, dispneia e dor torácica quando a lesão encosta na pleura. Tá? E o exame físico com estertores crepitantes. Né? Mas, infelizmente, na nossa profissão, nem todos os pacientes leem o livro. Tá? É comum os pacientes idosos não terem febre e terem pneumonia. É comum, às vezes, as infecções atípicas por clamídia. Esses pacientes têm muita tosse, mas tosse seca. Tá? E às vezes pode não ter dor torácica se a lesão não encosta na pleura. Tá? E dependendo do local da consolidação, você pode nem não escutar estertores crepitantes. Tá? Quando que a gente vai utilizar a imagem para o diagnóstico? Tá? Isso é um assunto controverso. Tá? Pela American Thoracic Society, pela ATS, né? Você só deve utilizar, em todos os pacientes com suspeita de pneumonia comunitária para você ver a extensão da doença. Porque se a doença é multilobar, se tem derrame pleural associado, isso são critérios de gravidade. Então, você tem que ficar mais atento ao paciente e às vezes são critérios de internação desses pacientes. Então, na ATS é mais amplo e usa a radiologia com mais frequência. Enquanto a ASR, os critérios apropriados para a realização de uma radiografia de tórax já são mais limitados. Né? Se o paciente tem doença aguda, se o paciente tem doença aguda, tem mais de 40 anos, demência, né? Exame físico, hemoptise, leucocitose, hipoxemia. Outro fator de risco para doença coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, para você tentar fazer o diagnóstico diferencial em pneumonia ou uma tá? E outra patologia. Tá? E é comum também o paciente tem clínica, né? O paciente tem clínica de pneumonia, mas a radiologia é normal. Tá? E outro cuidado que temos que ter é a grande utilização de tomografia para esse diagnóstico. A tomografia tem indicações precisas. Tá? Cerca de 20 a 25% das indicações de TC na emergência no Rio de Janeiro é por suspeita de pneumonia. Hoje, posso dizer que é quase 50%, por causa, logicamente, por causa da pandemia do Covid. Tá? Mas nós temos que ter critérios bastante
estreitos para indicar, tá? E também é comum o paciente ter febre, tosse e leucocitose e a radiografia é normal, principalmente em crianças, porque infecções traqueobrônquicas, né? A maioria é viral, não vai ter leucocitose, o raio-x é normal, mas às vezes se trata com a radiologia normal. Mas a correlação clínica e imagem é fundamental. Tem algumas perguntas que são básicas. Tá? A idade e sexo. Né? As pneumonias na infância tem um componente etiológico e no adulto tem outro componente. Outro dado importantíssimo que muda, né, a etiologia, né, a suspeita diagnóstica, se a pneumonia é de origem comunitária ou se é nosocomial, se o paciente está internado. Tá? Geralmente, as pneumonias comunitárias são por gram-negativos, strep, pneumococcus, staph, enquanto as pneumonias nosocomiais são por bactérias hospitalares, gram-negativos e anaeróbios. Tá? Outro dado importante que muda as hipóteses diagnósticas, o estado imunológico do paciente. O paciente tem SIDA, qual o grau de CD4? Acima de 500, ele vai ter pneumonias do paciente normal, imunocompetente. Mas se abaixo de 200, ele vai começar a fazer pneumocistose, ele vai começar a fazer pneumonias por citomegalo. Tá? Se ele usa, outro dado também importante, se o paciente usa corticoides ou imunossupressores. Tá? Se ele tem neutropenia, se ele tem neoplasia associada. Então, a correlação clínica e imagem é fundamental para o diagnóstico. Tá? Para indicar tomografia, tá? Tem duas indicações mais precisas. É um paciente que tem o diagnóstico de pneumonia, tá? Mas que a resolução está tardia. Tá? E um paciente que está mais grave, tá? Para você avaliar as complicações das pneumonias, que são principalmente a formação de abscessos, de derrame pleural, às vezes formação de empiema. Tá? Então, e se a pneumonia é multilobar e a extensão das consolidações, porque isso tem um dado de prognóstico de tratamento. E se essas consolidações apresentaram cavitação, tá? Também muda o seu diagnóstico diferencial. Tá? Grosseiramente, no dia a dia, tá? Certamente, se vocês utilizarem só isso, vocês vão errar com frequência. Mas pensar, padrão alveolar, doença alveolar, pneumonia bacteriana. Padrão intersticial, pneumonia viral. Padrão reticular grosseiro, nódulos, consolidações confluentes. E o paciente tem uma história crônica, pensar em doença micótica. Lógico que se utilizar só esse critério, a gente vai errar muito, mas é uma maneira mais global. Tá? Então, o que a gente procura quando analisa o raio-x ou a tomografia? Se existe uma consolidação a assinar. A consolidação a assinar geralmente está associada às pneumonias por pneumococcus, strepto. Tá? Esse é o padrão da pneumonia lobar, o padrão a assinar, o ácido preenchido. Tá? Outro padrão que existe é a broncopneumonia. O que é a broncopneumonia? São vários focos de consolidação. Outro padrão que você vai procurar, que vai mudar o seu diagnóstico, se a lesão é escavada ou não, se ela tem uma cavitou. Quando você vê uma cavitação em uma lesão, você pensa que é uma lesão mais agressiva, que pensar em gram-negativo, pensar em anaeróbio, ou se for um quadro mais arrastado, pensar em tuberculose. Tá? Outro padrão das infecções pulmonares são padrão em vidro fosco, que a gente tem visto muito nas pneumonias virais. Tá? Espessamento das paredes brônquicas. Tá? Geralmente, quando você vê muito espessamento de parede brônquica, você tem que pensar nas pneumonias atípicas, por clamídia. Tá? E a opacidade em árvore de brotamento.
são comuns na pneumonia por tuberculose, que vocês vão ter uma aula específica sobre isso. Tá? Então, o padrão. O Streptococcus, o pneumococcus, classicamente vai ter uma pneumonia alveolar, lobar. Tá? Quando ela é multilobar, é um sinal de gravidade. O Staphylococcus geralmente tem vários focos de consolidação. Opa. Deixa eu voltar aqui. Saiu. Não sei por que saiu. O Staphylococcus geralmente tem vários. O Staphylococcus geralmente tem vários focos de consolidação, mas a grande marca do Staphylococcus, principalmente em criança, é a formação da pneumatocele. O que é isso? É uma broncopneumonia, então o brônquio fica estreitado, então o ar entra, mas não sai. Então vai formando uma grande bolha, parece uma grande bolha, que chama-se pneumatocele, que ocorre nas pneumonias por Staphylococcus. E o Staphylococcus também é frequente estar associado a derrame pleural. Tá? O micoplasma e a clamídia são as pneumonias que nós chamamos de pneumonias atípicas, que geralmente o quadro clínico não é febre alta, a tosse com expectoração. Geralmente é um quadro de febre, mas com muita tosse sem expectoração. Tá? Então o padrão do micoplasma geralmente é um espessamento da parede brônquica. Tá? E como da clamídia também. A legionela é uma pneumonia mais rara, mas geralmente mais grave. Né? Então você vê consolidações peribrônicas, né? Opacidades em torno, que são opacidades em vidro fosco, mas geralmente a extensão da doença é maior. Tá? As doenças virais, a tuberculose, as doenças fúngicas vão ser discutidas em outras aulas. Tá? Qual o padrão, né, de uma consolidação? Então, como a gente já falou, sempre na análise do parênquima pulmonar, você tem que comparar terço superior com terço superior. Tá andando aqui sem eu pedir, desculpa. Terço superior com terço superior, terço médio com terço médio. E nessa radiografia, você vê que existe uma diferença de densidade nessa base direita com a base esquerda. Da base direita com a base esquerda. Então você vai ver aqui, e na tomografia você vê esse é o padrão clássico da consolidação. Então tem uma opacidade, ela oblitera a trama broncovascular. Você não vê a trama broncovascular. Isso é porque o alvéolo está todo preenchido, geralmente por um exudato da pneumonia. Tá? E aqui você vê o padrão em vidro fosco. Tá? Você vê um aumento da densidade, mas sem obliterar a trama broncovascular. Então, mas o padrão da pneumonia clássico são as lesões alveolares. Tá? Então, alveolares é isso. Uma lesão acinar, broncograma, consolidação, você perde a trama broncovascular e a presença de broncograma aéreo. São os brônquios cheios de ar no meio das consolidações. Tá? Então, outro padrão clássico. Então, você vê, comparando terço médio com terço médio, você vê que tem um aumento da densidade aqui e aqui normal. Então, e o respeito à cisura. Né? Respeitar a cisura é clássico das lesões alveolares. Tá? Então, na tomografia você vê o respeito à cisura, uma consolidação. Você pode ver que oblitera a trama broncovascular, broncograma aéreo. Isso é o clássico da pneumonia bacteriana lobar, a pneumonia. E, geralmente você não tem um diagnóstico etiológico, você vai ter um diagnóstico presuntivo. Então, um paciente vindo da comunidade com febre, tosse, estertores, com esse padrão, provavelmente a pneumonia mais provável vai ser por pneumococcus. Você vai tratar com pneumococcus. Tá? Então, você tem que saber a origem dos pacientes. Tá? Outra alteração. Então, mesma coisa que eu falei com vocês. Compara base com base. Então, tem uma redução da transparência nessa base. Tá?
E outro dado também, que essa redução de transparência, ela não oblitera a silhueta cardíaca. Então, provavelmente está atrás do coração. Se ela tivesse na língula, que fica a parte do pulmão à esquerda, que fica em contato com o coração, teria o sinal da silhueta. Esse contorno aqui desapareceria. E outro dado também, que existe obliteração do seio costofrênico. Tá? Então existe uma consolidação, você vê melhor essa consolidação, tá? Aqui a cisura oblíqua, ela está até abaulada, né? Uma consolidação ocupando todo o lobo inferior, tá? Existe um sinal radiológico, para você analisar o perfil, que chama-se gradiente de densidade. Normalmente, a densidade é maior nos ápices e vai diminuindo a transparência, né? É maior nos ápices e vai diminuindo. Aqui tá vendo, tá obliterado esse gradiente de densidade da coluna, que chama. Então, existe uma consolidação no lobo inferior. Tá? Pneumonia lobar, então vai ter um diagnóstico de pneumonia lobar, provavelmente uma pneumonia por pneumococcus, que é o mais clássico. Tá? Outro padrão, em crianças, você pode ver que tem um filtrado pulmonar difuso, tá? Com broncograma aéreo. Esse padrão poderia ter vários diagnósticos, né? Congestão pulmonar, síndrome urêmica, SARA, tá? SARA, tá? Uma criança que está entubada, mas evolutivamente a criança apresentou esse padrão. Essa área hiperlucente, né? Na tomografia você vê essa área hiperlucente, que é uma pneumatocele. Isso é clássico do estáfilo, tá? O estáfilo que faz as pneumatoceles, tá? Mas o estáfilo no adulto também pode dar lesões cavitárias, tá vendo? Uma área de consolidação, uma lesão cavitária formando nível hidroaéreo, tá? Uma área de consolidação, limite mal definido, uma área hipertransparente aqui, que é uma lesão cavitária, que é uma pneumonia por estáfilo. Existem outros diagnósticos diferenciais das lesões escavadas, mas nesse quadro, o paciente um quadro agudo de broncopneumonia, febre, tosse, expectoração, tá? O diagnóstico pela hemocultura foi de estáfilo, tá? Então, um padrão do estáfilo. Esse paciente é um paciente jovem que tinha história de ser usuário de drogas, tá? E esses pacientes, uma complicação do uso de drogas endovenosas é a endocardite de câmara direita, da tricúspide, e essa endocardite manda êmbolo séptico para o pulmão, tá? E geralmente o êmbolo séptico tem esse padrão, lesões nodulares, mas que elas são escavadas. Elas se escavaram, lesões escavadas, tipicamente embolia séptica, tá? Esse aqui é outro paciente, tá? Esse não tinha endocardite de válvula direita, mas tinha uma lesão cutânea, um furúnculo cutâneo que fez embolia séptica. Também lesões nodulares, escavadas, às vezes até consolida e presença de derrame pleural. Também êmbolo séptico, um paciente com estafilococcía. Tá? Esse é outro paciente, também vindo da comunidade, com a pneumonia muito grave. Tá? Então, você vê áreas de consolidações extensas, ocupando quase todo o pulmão direito, tá? A base do pulmão esquerdo. Então, a consolidação, para você repetir, aqui, como você vê a consolidação, você perde a trama broncovascular, você vê broncograma aéreo, aqui os foquinhos, condensações acinares, né? Uma lesão múltipla lobar extensa. O diagnóstico desse paciente foi de legionela, tá? Pelo antígeno urinário saiu o diagnóstico de legionela, tá? Tomar cuidado, que às vezes pneumonias bacterianas simulam tumores. Então esse paciente tinha um quadro febril, tosse, expectoração
e na imagem parece ter uma massa no pulmão, tá? E isso nós chamamos de pneumonia pseudotumoral, mas a clínica e a imagem nós conseguimos dar o diagnóstico correto, tá? As pneumonias atípicas, clamídia, né? Geralmente elas dão muita doença brônquica. Então não é normal você ver toda a parede brônquica muito bem definida. E tem um padrão reticular, um aspecto mosaico, tá vendo? O interstício intralobular espessado, tá? Mesma coisa, é o mesmo paciente, tá? Enquanto o outro paciente, ele tem uma área de consolidação, está todo consolidado, alveolares. E aqui são pequenos nódulos acinares. O que é um nódulo acinar? São opacidades mal definidas. É o alvéolo todo preenchido por líquido. Isso são opacidades acinares. E elas vão confluindo e vão formar a consolidação. E essa é a evolução das lesões alveolares. Enquanto esse paciente, né, que tinha muita lesão brônquica, né, um padrão um pouco intersticial, com interstício espessado, tá? Mas também tinha alguns foquinhos de lesões acinares, centroacinares, tá? E o diagnóstico dele foi uma pneumonia por clamídia. O micoplasma também é causa de uma pneumonia atípica, também pode dar o mesmo padrão, tá? Então, mas quando você vê muita consolidação, né, essas opacidades acinares, né, você deve pensar em mais pneumonia bacteriana, tipo por pneumococcus, tá? A bronquopneumonia geralmente são focos de consolidação esparsos no pulmão, tá? Esse diagnóstico pode, o agente etiológico pode ser variado, tanto o pneumo como o estáfilo podem dar isso. E esse aqui é outro paciente com opacidades um pouco em vidro fosco, bilaterais, tá? Um tinha pneumonia por pneumococcus e o outro tem pneumonia por micoplasma, tá? Estou mostrando esses dois casos para mostrar que a clínica é muito importante, tá? A correlação clínica laboratorial, clínica e imagem é muito importante, tá? Enquanto o paciente, geralmente as pneumonias bacterianas, o paciente vai ter febre mais alta, pectoração, os pacientes com pneumonias atípicas vão ter um padrão de mais tosse, febre mais baixa, tá? Então, a correlação clínica e laboratorial, que eu volto a enfatizar, é muito importante, tá? Então, por exemplo, esse paciente tinha uma área de consolidação, dor torácica, dor pleurítica, porque a condensação encosta na pleura. O raio-x é pobre, você comparando lá com o outro, você vê que tem uma redução da transparência, a tomografia é bem nítida, tá? Mas ele tinha um grande espessamento das paredes brônquicas, tá? E era uma pneumonia por micoplasma, tá? Outra coisa também são o paciente internados, né? Quando você vê um paciente internado que se consolida, o paciente tem uma consolidação, você pode ver consolidação com broncograma aéreo, e essa grande consolidação ela cavitou. Aqui é líquido formando nível hidroaéreo, né? Então uma grande cavitação formando nível hidroaéreo. Então aquela é uma pneumonia necrotizante. Em paciente internado, você tem que pensar em gram negativo ou anaeróbio, né? Então, você muda a tua conduta terapêutica de acordo com a imagem e do local que o paciente vem. Então, o raciocínio tem que ser de onde que ele veio, veio da comunidade, se ele veio, ou se ele está internado. Então, os patógenos são diferentes. Os pacientes internados, é fundamental vocês conhecerem a microbiologia dos hospitais que vocês trabalham. Cada hospital tem a sua característica para vocês tratarem melhor os seus pacientes, tá? Então, só mostrando uma área de consolidação com bronco. Opa. Isso aqui tá
uma área de consolidação com um broncograma aéreo, também uma pneumonia por pneumococcus. Aqui é outro paciente com aspecto muito semelhante, mas formando vários nódulos centroacinários. Aqui em cima é uma pneumonia por pneumococcus, e esse paciente embaixo, aquela consolidação começou a escavar, bronquiectasia aqui, e vários nódulos centroacinários, e às vezes um aspecto em árvore em brotamento. Tá? Multilobar com disseminação broncogênica, também um aspecto clássico da tuberculose. Tá? Às vezes uma pneumonia comunitária, paciente com alterações dentárias, com dentes em mau estado geral, né, eles fazem pneumonia por gram negativo também, paciente da comunidade, mas essas pneumonias por gram negativos, elas costumam escavar, né? E essa paciente, além de escavar, ela começou a penetrar para a parede torácica. Você pode ver aqui, a parede torácica tem um pouquinho de gordura na gordura subpleural, e essa condensação aqui, escavada, está penetrando para a parede torácica. Quando você ocorre muito trajeto fistuloso, penetra para a parede, a quitinobicose é um bom diagnóstico. Tá? E tem algumas condições clínicas específicas que você ajuda no teu raciocínio, né? Primeiro, a pneumonia por broncoaspiração, tá? Que geralmente ela ocorre nas locais de decúbito, nas regiões posteriores do lobo superior, né? Outra, a síndrome sinobrônquica. O que é síndrome sinobrônquica? É muito comum os pacientes que têm sinusite, tá? Quando eles dormem à noite, a secreção dos seios paranasais cai na árvore traqueobrônquica, gera tosse, o paciente tem muita tosse noturna, e essa secreção caindo no pulmão infecta e faz pneumonias, tá? E outra coisa importante para diferenciar, as pneumonias com fundo de enfisema pulmonar. O paciente tem enfisema e tem pneumonia associada. Geralmente, esses pacientes não consolidam tanto, porque as áreas, as bolhas de enfisema, elas não se preenchem por líquido e dá um aspecto clássico, parece um pseudo-faviolamento do pulmão. A gente vai ver em alguns casos. Tá? Então, esse é um paciente internado com Alzheimer, então tem alteração neurológica, que apareceu várias consolidações bilaterais em ambos os pulmões. E essas consolidações predominam nas regiões posteriores. Isso, a primeira hipótese tem que pensar que esse paciente está broncoaspirando. Tá? É pneumonia por broncoaspiração, devido às condições clínicas do paciente e o local das consolidações. Tá? Outra coisa aqui também, é um paciente que tem sinusite, então seio maxilar preenchido por líquido, formando até nível do aéreo, e esses pacientes fazem muito espessamento das paredes brônicas, muito espessado, tem muita tosse noturna, tá? É infecção pulmonar associada à doença dos seios paranasais. Tá? Então, esse é outro paciente, também com quadro de pneumonia, dois pacientes diferentes, mas é diferente daqueles outros casos que nós vimos, que ocorre consolidação. Aqui não ocorre. Tem consolidações com várias imagens císticas de permeio, que são as bolhas de enfisema. Então aqui um pulmão, tá vendo? Tem áreas vasculares aqui, áreas hipertransparentes, né, certo aqui? Isso é o enfisema desse paciente. E quando ele consolida, quando ele faz pneumonia, então a consolidação não fica homogênea, fica cheio, entremeada por várias pequenas bolhas. Tá? Então vocês vão discutir isso mais tarde, vai ter uma aula específica sobre isso. São opacidade em vidro fosco, aumenta a densidade sem obliterar a trama broncovascular. Hoje em dia, a primeira hipótese seria Covid, mas o paciente tinha pneumonia por outro vírus, H1N1. Tá? Também esse paciente recente, redução da transparência na região terço médio do pulmão, compara um com o outro. E quando você vê a tomografia, tem várias opacidades em vidro fosco, né? Aumenta a densidade sem obliterar a trama broncovascular, clássico do vidro fosco, que hoje em dia, a primeira hipótese diagnóstica é Covid. Tá? Outra vez que vocês vão ter uma aula específica sobre isso, pneumonia por pneumociste carine, que classicamente dá vidro fosco difuso num paciente imunossuprimido. Tá?
e às vezes nem sempre. Aqui só vou ter que mostrar que nem sempre apenas consolidação existe uma pneumonia viral com consolidação, tá? Então, basear que existe consolidação é pneumonia bacteriana, está errado. Algumas pneumonias virais mais avançadas podem consolidar, ter broncograma aéreo e ser uma pneumonia viral, tá? Mesma coisa aqui. Então, área de consolidação, está com broncograma aéreo, tem derrame pleural bilateral e que era uma pneumonia viral, tá? Então, esse aqui é outro caso. Vocês vão ter uma aula específica sobre doenças virais, tá? Então, nem tudo que é consolidação é pneumonia. Tomar cuidado. Existem outros diagnósticos diferenciais, como a pneumonia em organização criptogênica, a pneumonia eosinofílica, geralmente dá consolidações bilaterais, mas na periferia dos pulmões, a pneumonia lipoídica ou lipoide, que acontece nos pacientes, geralmente, que tem constipação e usam o material lipídico para melhorar a constipação, eles aspiram isso e dá uma pneumonia, né? E existe uma neoplasia, um adenocarcinoma de baixo grau, chama-se crescimento lipídico, que ele vai crescendo entre as células e parece uma consolidação e na verdade é um tumor, tá? A clínica é fundamental, porque esse paciente vai ter uma doença arrastada, você vai tratar ele, a consolidação vai permanecer e vai aumentar, tá? E ele vai ter a clínica de doença constitutiva, emagrecimento, né? Então, a correlação clínica e laboratorial é fundamental para os diagnósticos, tá? Acho que é uma aula rápida para vocês observarem. Então, é apenas isso. Obrigado.